Bem, começaremos então aqui do passo 1, que seria gerar os arquivos Scopus e Web of Science com a seleção de paper brutos. Bem, por que nós usaremos a Scopus e a Web of Science? Porque são duas plataformas muito respeitáveis, que geram arquivo bibtexto adequado, porque o R trabalha, apesar de trabalhar outras bases, mas essas são as bases mais importantes que nós estaremos aqui trabalhando. Então, como faremos isso para obter os arquivos Scopus e Web of Science? Bem, essa aqui é a base, é o periódico CAPES que vocês conhecem. Você poderia, se você não estiver dentro de uma universidade, de um IFES ou uma entidade já afiliada à base CAPES, aqui vai aparecer acesso livre. Mas, no nosso caso, é conveniente que você entre aqui, ó, no acesso CAF, no acesso federado, né, da comunidade acadêmica federada. Como faremos, tá vendo aqui? Como faremos isso? Vamos acessar aqui a base CAF. Quando você acessar, cairá nessa tela. Você vai digitar o nome da instituição ao qual você está afiliado, que você tem a senha. E aqui, obviamente, você vai colocar a sua senha de acesso. Bem, só um segundo. Bem, ao entrar aqui, você vai entrar então na base de periódicos CAPES, dos periódicos CAPES, e aqui aparecerá então o nome da instituição, indicando que você está conectado diretamente via instituição. Para fazer a pesquisa, vamos fazer primeiro no Web of Science e depois vamos fazer na base Scopus. Para pesquisar uma base, o que você fará? Você tem duas opções. Você pode vir aqui, clicar aqui em base, ou clicar aqui em buscar base. O efeito é o mesmo, ok? Então, vamos ficar aqui, clicar em base e vamos pegar a primeira, Web of Science. Quando você fizer isso, ele vai pesquisar as bases que tem escrito Web of Science, nesse caso só uma. Vamos clicar aqui, ele vai nos redirecionar, então, para a base do Web of Science. Entendido até aí? Ótimo. Uma vez estando, eu gostaria que vocês preenchessem de uma maneira especial para mim. Desta maneira aqui, tá vendo? Vocês estarão aqui, então, Web of Science, Core Collection, Lean Production, Systematic Review. Isso aqui são os descritores, né? O tipo de documento, eu quero pesquisar somente em artigo nos últimos 5 anos e aqui todos os campos. Você pode dar uma paradinha nessa tela agora para você anotar e preencher exatamente desta maneira, ok? Muito bom, muito bom. Façamos o seguinte agora, me permita ir para a minha tela. Então, eu vou vir aqui na minha tela e vou colocar exatamente aquilo que lá estava escrito, né? Lean, eu quero pesquisar tudo que tenha Lean Production and Systematic Review. Em todos os campos, então vem aqui, busco todos os campos, mas o que? Eu quero pesquisar por tipo de documento. Que tipo de documento, vamos aqui, que tipo de documento que eu quero? Olha, eu quero somente artigos e quero pesquisar os últimos 5 anos. Essas opções de ser só artigo, por língua, ou seja lá o que for, são coisas que você já definiu anteriormente no seu protocolo, por isso que a gente não está definindo aqui quanto tempo vale a pena ou não vale, né? Ok? Então, vamos lá, preenchi, vamos só conferindo, ó, Web of Science Core Collection, Lean Production and Systematic Review, todos os campos, o tipo de documento vai ser artigo, nos últimos 5 anos, ok? Vamos pedir para fazer a pesquisa.
Ao fazer a pesquisa, ele vai dizer quantos achou. Nesse caso, achou até bem pouquinho, né? Achou apenas 2, mas não tem problema. Mas o fato é que achou baseado nos nossos critérios. Se os nossos critérios estão adequados, é outra história. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui todo o conteúdo e vou gerar um arquivo BibTeX. Né? BibTeX é o formato de bibliografia do LaTeX. Tem vários formatos possíveis no LaTeX, aliás. Então, vamos aqui na opção Outros Formatos de Arquivo. Muito importante, vale a pena, inclusive, eu frisar. Você tem que aqui, ó, nessa posição, na hora de gravar o conteúdo, você tem que botar registro completo, senão a gente não vai conseguir compatibilizar depois com o arquivo do Scopus. Para qual formato de arquivo? BibTeX, que é o formato Bib do LaTeX, né? Mas isso não importa muito. E vamos exportar. Ao exportar, você vai perceber aqui que ele gerou um arquivo SaveDirex ou SaveDrex, não importa muito. Foi gerado esse arquivo na sua área de downloads. Depois a gente vai dar uma olhada nisso. Ok? Voltando aqui ao portal Periódicos, então já pesquisei no Web of Science. Vou buscar base novamente e vou procurar aqui, então agora na base Scopus. Na base Scopus, ele vai buscar Scopus, né, do Elsevier. É uma base muitíssimo relevante também. E similar ao que nós fizemos para pesquisar no Scopus, veja só, aqui é a tela do Scopus, eu vou configurá-la dessa maneira. Vou tentar fazer parecido com o que eu fiz lá para o Web of Science. Não tem sentido fazer um tipo de pesquisa no Web of Science e uma outra no Scopus. A gente imagina que seria a mesma pesquisa. A tela é um pouquinho diferente, mas a essência é a mesma coisa. Então, claro que você pode dar uma paradinha no vídeo para você configurar exatamente como está aqui. Ok? Então, vamos lá. Eu vou configurar exatamente tal qual está aqui. Então, vamos lá. Eu quero pesquisar, então, tudo que tem a ver com Lean Production and Systematic Review, aonde em todos os campos, limitado aos últimos 5 anos. Ou seja, os últimos 5 anos mais o atual é o que? 2015, 16, 17, 18, 19 e também o 20, né? Todo mundo pega o ano em andamento. Que tipo de documento? Eu quero somente em artigos. Então, aqui eu acabei compondo a mesma pesquisa feita lá na Web of Science. Ou seja, Lean Production, eu quero todos os artigos que tenha Lean Production e Systematic Review em qualquer campo nos últimos 5 anos, quero somente artigos. Ok? Tudo bem. Quando eu mandar fazer a pesquisa, ele vai lá pesquisar a base disponível, né, no Scopus. Vamos aguardar um pouquinho. Ele mostrou que 615 resultados. A cada dia que, vale frisar isso, a cada dia que você pesquisa, isso é muito importante, você coloca no protocolo, você dizer até que dia você pesquisou. Porque se eu pego um ano rígido, por exemplo, eu quero somente artigo 2015, tem pouca probabilidade de alterar. Mas pode alterar porque pode cadastrar mais, inserir mais revistas. Mas se eu pego no dia 10, depois procuro no dia 30, é provável que no dia 30 apareça mais algum paper. Ok? E eu também vou exportar esses dados agora do Scopus. Como que eu faço isso? Clico aqui em All, aí já aciono o botão Export. Importante, pegue todos os dados. Clica aqui em tudo, clique aqui no BibTeX, e aí você vai exportar. Ao exportar, ele também criará um arquivo Scopus lá na área, na nossa área de downloads, ok? Então, eu terei lá 2 arquivos esse ano. Esse aqui é porque eu apertei 2 vezes o do Web of Science, aí gerou com o número 1. Mas ele vai ter 2 arquivos. Esse SaveDirect, que é do Web of Science, e o Scopus,
que é, bem, obviamente, do Scopus, ok? Teremos esses dois arquivos lá, então, presentes. Bom, então, com isso, eu tenho os arquivos que são necessários para eu trabalhar e depois juntar. Bem, então, quando você tiver acabado de processar tudo, processar tanto o Web of Science e o Scopus, se você for lá na sua área de downloads, tá vendo? Você vai ter esses dois arquivos, o Save the Recs e o Scopus Bib. O que nós devemos fazer então? Bom, nós vamos pegar esses dois arquivos e vamos copiar ou mover, se você preferir, para um diretório da sua preferência. Eu prefiro usar sempre no CBIB, Bib de bibliometria. Aqui eu já copiei a planilha Ordinate, que eu preciso, então vou copiar esses dois arquivos que serão a minha base de trabalho, ok? E com isso nós damos por encerrado a primeira fase. Vale a pena nós comentarmos uma coisa aqui. Veja bem, o Web of Science permite que você retire até 500 registros por vez, o Scopus até 2.000. A limitação dos sites de pesquisa. O que eu tenho que fazer quando eu tenho mais registros que isso para exportar? Ora, se apareceu lá aqui 1.000 registros, aqui 5.000, 10.000, dividir em várias exportações e depois juntar tudo num único arquivo BibTest. Eles são arquivos texto, editados com bloco de notas, é bem tranquilo juntar. Ok? No entanto, preste atenção nisso aqui que é importante. Se você gerou tantos resultados assim, dá uma olhada, ver se sua consulta não está pouco restritiva. Tá? Se você poderia reduzir sendo um pouco mais restritivo. Porque, veja, se você tem tantos papers, assim, 20.000, 30.000, olha, você vai ter que botar algum critério para reduzir isso. Você não tem condição de ler, por exemplo, 2.000 papers para poder gerar um outro paper. Isso não tem sentido pragmático, ok? Então, se você, só uma dica, se você passou aqui de 500 e realmente que passou de 2.000, dá uma olhada, ver se você não poderia ser mais restritivo. Mesmo porque esse volume de dados tão grande, você vai ter muito problema para processar depois, seja em planilha, seja onde for. Então, é melhor você fazer a restrição agora, nos seus descritores, no seu protocolo de pesquisa, sendo mais rigoroso no seu protocolo, do que pegar esse monte de dados brutos e depois chegar à conclusão que precisaria ter sido mais rigoroso. Ok? Fica a dica.